Olá, meu nome é Beatriz e eu vou falar da Constituição de 1934. Ela foi promulgada em 16 de julho de 1934 e se tornou a terceira no Brasil, e criada no governo de Getúlio Vargas, em um período conhecido como Governo Constitucional. Ela é uma das constituições que vigorou por menos tempo no mundo, porque a sua duração foi de apenas 3 anos, 3 meses e 26 dias. Além disso, ela teve a influência da crise econômica decorrente da Grande Depressão, que acabou abalando o sistema econômico mundial. Essa Constituição também pretendia melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiros e tinha como uma características, a reforma eleitoral e o voto feminino, além do voto secreto, que foram aprovados. Além disso, ela fez a criação da Justiça do Trabalho, o salário mínimo e a jornada de trabalho de 8 horas. Ademais, ela também foi responsável pelo ensino primário obrigatório. E quanto ao Poder Executivo, ela fez com que o mandato do presidente fosse de apenas 4 anos e que não fosse permitida a reeleição. Além disso, é classificada como rígida e como cláusula pétrea, e estabeleceu a forma republicana federativa no Brasil. Por isso, a sua grande importância. Olá, meu nome é Eliton Alves e hoje iremos dar continuidade às principais características da Constituição de 1934. Bom, levando em consideração o que foi abordado anteriormente, a Constituição de 1934 apresentava cerca de 187 artigos fixos ou permanentes e 26 artigos consoantes ou transitórios. É importante ressaltar que tal Constituição ela trouxe uma perspectiva de vida em grande parte das parcelas sociais vividas no Brasil. Só que foram mantidos alguns aspectos principais ou alguns fundamentos que dentre eles serão apresentados. Assim são a República, a Federação, o presidencialismo representativo, a atripação dos poderes e o regime representativo. É importante ressaltar também que foram mantidos a inexistência religiosa oficial, ou seja, tratando-se assim de um país leigo, laico e não convencional, sendo inviolável a liberdade de consciência e de crença, desde que não contrarisse a ordem pública e os bons costumes. Dessa forma, percebe-se assim, então, no que dá ingerência ou a facilidade da atribuição da religião dentro das escolas públicas durante esse período, esse contexto histórico em que se vivenciou. Diferenciando-se assim da Constituição de 1891, pois a Constituição de 1934 ela trouxe a proteção de um preâmbito sobre a proteção da divindade. E dessa forma, percebe-se algumas características principais que foram mantidas durante essa Constituição, dando-se assim a proximidade ou a aderência às formas em que ela se foi consolidando. Meu nome é Mariana Duarte e irei dar continuidade ao trabalho sobre a Constituição Federal de 1934. Irei falar um pouco sobre o Poder Legislativo. Bom, o Poder Legislativo inicialmente funcionava como um bicameralismo,
porque havia a participação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Depois de um tempo, o Senado Federal se retirou e manteve-se somente como um órgão colaborativo, e assim o Poder Legislativo ficou unicameral. Foram instituídos também 2 tipos de representantes: os representantes do povo, que eram eleitos por sistema proporcional e sufrágio universal direto, e os representantes das profissões, que eram indiretamente pelas associações profissionais. Os senadores, eles não participavam do processo legislativo e os mesmos somente tinham mandato de até 8 anos, havendo 2 representantes de cada estado e do Distrito Federal. Era necessário, para ser senador, brasileiro, alistado, eleitor e ter mais de 35 anos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o Poder Executivo. O Poder Executivo ele era exercido pelo Presidente da República durante 4 anos. Assim que cessasse o mandato do presidente, ele não poderia se reeleger na eleição subsequente. Somente após esse período, assim que cessasse as suas funções, ele poderia se reeleger. Foi no Poder Executivo que se inseriu a vice-presidência. Meu nome é Cristiano Viana, estarei dando continuidade ao trabalho falando do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o guardião da Constituição, tendo como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário é um órgão independente, parcial, com o objetivo de garantir ordem e proteger o nosso direito previsto na Constituição. O Poder Judiciário, ele teve início na Constituição a partir do artigo 92 da Constituição. E é importante a gente saber que o Poder Judiciário exerce uma das funções decorrentes do poder do Estado, ou seja, a chamada função jurisdicional. Mas o que é função jurisdicional? Função jurisdicional exercida pelo Poder Judiciário nada mais é que a função de resolver os conflitos de interesse que surgem eventualmente na sociedade, com característica de definitividade, quando assim provocado. São essas as características básicas da chamada jurisdição. Poder dizer o direito, no caso concreto, de forma definitiva. Quando provocado, temos então característica da lide da definitividade e da necessidade de provocação, ou seja, por consequência da inércia do Poder Judiciário. Então, tecnicamente, o Poder Judiciário tem a função de resolver os conflitos de interesse, mas além de ser invocado para solucionar os conflitos de interesse que surgem no seio social, o jurisdicionário vai realizar a interpretação das normas jurídicas, extraindo o verdadeiro sentido delas, dando ao Estado a melhor prestação de serviço, que a gente chama melhor quantidade a prestação jurisdicional. Tecnicamente, não é da justiça, porque justiça não se confunde com direito. O Poder Judiciário deve realizar a aplicação do direito no caso concreto, de forma definitiva. O Poder Judiciário, que tem por propósito prestar atividade jurisdicional, tem uma característica típica. Só o Poder Judiciário pode dizer direito de solucionar conflitos de forma definitiva. Isso não significa que os demais poderes também não possam, numa situação concreta, resolver conflitos de interesse. Todavia, essa decisão não terá caráter definitivo. O âmbito de atuação de cada um desses órgãos é definido pelo próprio texto constitucional. Os órgãos são o STF, Supremo Tribunal Federal, CNJ, Conselho Nacional da Justiça, os tribunais superiores, os tribunais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais juízes militares e os tribunais juízes do Estado. Dentre esses órgãos previstos no artigo 92 da Constituição Federal, apenas o CNJ tem como principal função administrativa. Todos os demais têm como principal função a função judicante, ou seja, de julgar os processos. A doutrina, ela divide o órgão do Poder Judiciário entre a justiça especializada e a justiça comum. A justiça especializada é destinada à análise de matérias específicas, definidas pelos textos constitucionais, como a justiça trabalhista, e a justiça militar e a justiça eleitoral.
A Justiça do Trabalho, por exemplo, analisa as ações oriundas das relações do trabalho. Já a Justiça Comum cuida dos processos que são atribuições da Justiça Especializada. No caso brasileiro, a Justiça Federal e a Justiça Estadual são definidas como Justiça Comum. Paralelamente, nós temos os juizados especiais, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, previsto no artigo 98 da Constituição Federal. Os juizados especiais cuidam de demandas de menor complexidade e com maior celeridade. Além disso, há hierarquia entre órgãos do Poder Judiciário, de modo que a atuação do processo se dá a instâncias normalmente a primeira instância, que é ocupado por juiz singular, que atua nas chamadas varas. Da decisão desse juiz, é possível se recorrer a um tribunal como, por exemplo, o TRF e o TJ. Esses tribunais são formados por turmas colegiadas de desembargadores, a depender da maneira discutida, o STM, o TST, os quais integram por ministro. Por fim, em caso de questões constitucionais, é possível ainda recorrer ao STF, que é composto por 11 ministros, sendo o presidente o chefe do Poder Judiciário. Tanto o STF quanto os tribunais superiores têm sede na capital federal e a jurisdição em todo o território nacional. E para ser juiz é exigido na Constituição que a pessoa passe no concurso público e tenha no mínimo 3 anos de atividade jurídica.